Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, aqui com a doutora Patrícia Rezende, minha colega. E hoje a gente vem trazer informações super relevantes para todo mundo que está curioso para saber o que está acontecendo aqui, né, Patrícia? A gente saiu de uma aula agora bem bacana de uma colega com comprovações científicas sobre a importância do nosso trabalho, mas a frase final que ficou, e a gente deixa para todo mundo, é que não adianta só ter comprovação de que o material que a gente usa é bom, tem que saber usar, tem que saber avaliar e tem que saber indicar. Né, Patrícia? Sim, sobre tudo que a gente faz é operador dependente, né? Isso então, é profissional dependente. Exatamente. Isso não adianta nada você ter excelentes técnicas, excelentes recursos mal executados. Então, por isso a importância da gente estar aqui nessa plenária, com essas discussões, né, de altíssimo nível, para que a gente possa aprender sempre e trazer o melhor para os nossos pacientes. E com muita troca. E para os nossos colegas cirurgiões, exato, muita troca, muito aprendizado. E como as tecnologias estão cada vez mais presentes nas cirurgias plásticas, cada vez mais uso de tecnologias, e as cirurgias estão cada vez mais, vamos dizer assim, agressivas, né? Sim. Nós, fisioterapeutas, precisamos cada vez mais estar preparados para o nível do trauma que vem acontecendo. E para isso, a doutora Patrícia desenvolveu uma gama, um leque, nem sei como eu falo, de materiais, de placas, de órteses altamente tecnológicos para beneficiar o trabalho da fisioterapia e, obviamente, beneficiar o paciente com resultados melhores, mais adequados e também mais rápido, né, Patrícia? Fala um pouquinho desse teu trabalho. Bom, a cirurgia plástica é muito desafiadora, porque a gente lida com um profissional da estética e um paciente que está pensando só em estética. E, na verdade, para nós fisioterapeutas, a gente faz uma gestão de trauma, né? A gente lida com um politraumatizado e que nem estava preparado para esse trauma todo. E aí a gente tem que fazer com muito cuidado tudo. A fisioterapia vem crescendo muito e como braço importante da fisioterapia, a gente tem um recurso terapêutico, né? Uma disciplina à parte que vem a brilhantar os nossos tratamentos, que é a possibilidade da gente ter dispositivos que, em contato com o corpo, vão participar da função do processo de cicatrização e vai não só trabalhar em prol daquele resultado, como curar melhor o paciente do trauma. Porque se a gente for resgatar os princípios, o paciente precisa comer bem, ele precisa respirar, ele precisa movimentar, e ele precisa ficar bem comprimido, porque a gente está falando de um trauma. Então, a compressão, na cirurgia plástica, ela ainda não é nível A de evidência científica, porque ela é jovem, mas é, sem dúvida nenhuma, de evidência clínica indiscutível. E aí a gente sai de um cenário onde as pessoas compravam cinta em loja de departamento, e assim, se eu moro no Rio de Janeiro, lá a gente só usa camiseta, então eu tenho que usar tal modelo. Ah, não, mas eu só uso tomara que caia, então eu vou usar uma cinta embaixo do peito. E com os meus estudos, a minha primeira formação foi em órtese. Quando eu caí de paraquedas na cirurgia plástica, me surpreendeu muito a falta de diretrizes desses materiais. Então, já sabia... Vale tudo, né? Isso. Vale qualquer coisa. Isso. A gente sabia que tinha que comprimir, mas era compressão e ponto, e não compressão e vírgula. Foi quando a gente começou a trazer essa diretriz, conhecendo a fisiologia, conhecendo o final da pressão arterial, venosa, pressão intersticial, pressão de capilar, entendendo cada fase do processo de cicatrização, foi que a gente foi fazer essa conexão de um processo de cicatrização com alguma coisa que está do lado de fora, que tem como impactar nesse processo, positivo ou negativamente. Então, eu acho que a gente ainda está caminhando. Eu tenho uma mente muito inquieta. Eu acho que a gente já evoluiu muito, muito, muito mesmo. Porque hoje a gente não está falando de um desenho legal. A gente não fala de um material de qualidade. A gente fala de um material com diretriz. E a composição desse material, densidade, resiliência, elasticidade, tudo isso são características que, se a peça tiver o mesmo desenho, ela vai promover ações completamente diferentes.
Então a gente vem trazendo esses materiais com diretrizes para ser usado desde o pós-operatório imediato, com a premissa, para mim, que ela é inegociável, que é a segurança. Eu não consigo nem imaginar evoluir meu paciente pensando numa estética legal se eu rompo a barreira da segurança. Porque a gente está falando de pessoas normais que vão submeter um procedimento cirúrgico e que ela só tem a opção de ficar melhor do que ela é, jamais pior. Então, a gente não pode romper a barreira da segurança. Por isso que comprimir no pós-operatório imediato é muito desafiador, né? Causa muitas vezes insegurança para o cirurgião, para o próprio fisioterapeuta. Nossa, será que eu vou, que eu não vou? Mas a gente vem trazendo essas diretrizes para uma compressão segura. Porque a gente sabe que se a gente fizer uma boa gestão da fase inflamatória, as fases que vêm em seguida, elas vão acabar fluindo melhor. Então, aí passou a fase inflamatória, a gente já começa a trazer materiais que vão impactar nesses outros processos de cicatrização. Porque a gente sabe que toda a célula, o metabolismo que recebe uma força mecânica, ela vai ter respostas bioquímicas, né? A gente sabe disso, a gente que trabalha nessa área. Em vista, voltando ao que tu estava falando, dessa confiança, de todo esse respaldo e de toda essa pesquisa que vocês vêm aplicando nos materiais que a R-Slim fala, a gente não falou o nome ainda, né? Patrícia, eu sei que ela está além do Brasil. Em quantos países a R-Slim está presente? Conta. Até Não vou pedir para tu citar todos. Até na última semana, 26. Uau. Mas semana passada nós tivemos alguns contatos de países que a gente não exportava. Até foi por causa de um post de um cirurgião plástico russo. Olha que show. Nós temos um contrato na Rússia de exclusividade, temos um distribuidor lá, temos vários hospitais. E ele fez um vídeo assim extremamente impactado, porque a dor do pós-operatório na Rússia era muito latente. E depois daquele vídeo, a gente recebi até do Vietnã, recebi contato. Olha só. Porque realmente a gente vem mudando e a palavra dita pelo cirurgião, que é quem está ali acompanhando, né, e vendo tudo isso, é muito valiosa, e aí a gente tem realmente alçado voos e rompido fronteiras aí com a R-Slim. É isso aí, então a fisioterapia está presente na pesquisa, na linha de frente, na prioridade em materiais de excelência, como são as placas e todos os materiais dispositivos, como tu fala, né? E fica um convite a todas vocês, fisioterapeutas. Eu acho que a gente precisa se unir, que está ouvindo a gente precisa se unir, a gente precisa valorizar o nosso colega, a gente precisa dar honra a quem merece honra, a realmente incentivar tudo isso, porque a gente está num mercado extremamente heterogêneo de pessoas com princípios e valores diferentes, e está tudo bem, mas eu acho que a gente não pode romper, né, a ética, romper várias coisas assim. E é até difícil falar desse assunto, mas é um convite mesmo. Eu estou aqui agora, a Patrícia Rezende não é a mãe do Theo e nem do Dom, quem está aqui é uma figura que pode ter certeza que assume um compromisso muito grande com você, fisioterapeuta, e eu tenho certeza absoluta que um pouco do trabalho que a gente faz na linha de frente aí para conscientizar os cirurgiões acaba beneficiando vocês. Então acho que se a gente se unir, se vocês valorizarem esse tipo de material, todo mundo sai ganhando. Eu acho que é um ciclo muito virtuoso, né? Quando você tem o paciente ganhando, eu não estou falando de dinheiro, não, estou falando de benefício. Quando tem o cirurgião plástico ganhando, quando o fisioterapeuta ganha, porque o resultado dele vai ser melhor. E realmente a gente valoriza o outro lado da fisioterapia, que é o desenvolvimento, que é a pesquisa, que é o estudo. Porque se isso morrer, gente, não vai ter nada o que copiar, né? Então, isso precisa ser, a gente precisa botar a cabecinha no travesseiro e saber que é um conjunto de ações, e a participação de todo mundo é que realmente vai elevar aonde a gente precisa chegar, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né, Fernanda? Exatamente. E aqui é o lugar para a gente ver tudo isso acontecendo,
compartilhar conhecimento, compartilhar muito conhecimento, compartilhar novos projetos, expectativas. A gente saiu de uma aula da Karina Ferreira, colega querida, que, nossa, fez uma pesquisa fantástica, em breve vou falar aqui. Antes mesmo, conversando com o Marcelo Curri, falando sobre a importância da inserção da fisioterapia na prática dele, o quanto isso trouxe paz, né, para o telefone, para a vida dele também, que ele comentou, porque a gente também tem um entendimento das fases, não só da técnica fisioterapêutica, mas também do entendimento psicológico do estado das pacientes, que ele tinha citado isso, né? O bacana quando a gente tem essa relação aberta com os médicos, aberta profissionalmente, obviamente, falando, a própria doutora Paula, que é uma outra cirurgia que eu trabalho também, ela, num vídeo que a gente fez, ela citou que eu apresentei as placas da R-Slim para ela, e ela ficou muito feliz e gostou do resultado da primeira prática com a placa. E é assim que a coisa vai evoluindo, né? Você faz a pesquisa de materiais, de pressão, de tecnologias, que tamanho, que corte. Aliás, é a primeira placa que eu vejo que tem possibilidades de a gente manipular para o tamanho que a gente precisar, porque os corpos são completamente diferentes, né? E é um desafio para mim fazer um produto de prateleira. E não fique você pensando que eu estou fazendo um produto perfeito para uma pessoa perfeita, de um médico perfeito, de uma cirurgia perfeita. São produtos com diretrizes que precisam estar na mão de profissionais competentes para saber fazer o uso da forma correta para beneficiar o ciclo todo. E eu toquei aqui agora num tema importante, agora no finalzinho da minha fala, que é sobre essas coisas de cópia, enfim, isso é muito sério, Fernanda. E eu trago essa pauta agora, eu nunca falei disso, igual eu estou falando agora, sempre sofri, mas eu nunca falei, porque hoje a minha realidade é receber o impacto negativo disso, mas não por uma questão social, por uma questão física. Então, hoje, por exemplo, a gente desenvolveu uma tecnologia que é o Flat Bump, que é um padrão de compressão intermitente que estimula a derme. E tem 1 ano e meio que está no mercado, mudando a jornada do pós-operatório para os médicos, para os pacientes e para os fisioterapeutas. E aí não podia ser diferente, vieram as cópias. Só que as pessoas copiam um desenho, elas não entendem sobre a eficiência de algo tão frágil que é o capilar, né? E aí agora começou a ter problema. Capilar sanguíneo. Então agora começou a ter queimaduras, começou a ter bolhas, lesões graves na pele. E é tão grave isso que as pessoas acabam achando que é o flat bump que está causando isso. E não sei se vocês lembram do Lipostabil, era uma medicação que era sensacional. O Lipostabil, quando ele era usado da forma correta, ele era sensacional. Só que até a manicure, eu tenho manicure, gente, eu amo minha manicure, mas a manicure não tem formação para aplicar Lipostabil e começou a usar da forma errada, e o Lipostabil foi tirado do mercado. Então aqui é quase um apelo, porque se continuar acontecendo essas lesões, vai acabar atrapalhando um negócio lindo e que realmente está mudando o potencial de recuperação do paciente, até das complicações, enfim, é uma série de coisas que eu acho que não cabe falar aqui agora. E a gente tem uma joia preciosa na mão para o fisioterapeuta usar, para o paciente ter o benefício, para o médico ter o benefício. A gente não pode deixar isso acontecer, o que está acontecendo. E eu tenho muito receio disso, sabe, Fernanda? Se as coisas continuarem do jeito que está, a gente vir a ter algum problema, não pelo uso indevido, mas pelas cópias que não reproduzem o que realmente precisa ser feito no material. A mesma coisa com o taping. O taping se compra em cada esquina. Nada diferente. Só que é a formação técnica específica adequada e não num cursinho de formação de esquina. E tem os tapes de qualidade ruim, que você olha, atira, tem o mesmo tamanho, a mesma cor, mas a qualidade é ruim e às vezes atrapalha. As pessoas não se dão conta que são forças elásticas. Isso envolve entendimento de leis da física. Sim. Isso é muito sério. A pele responde conforme esse estímulo, né? E quando vai ser aplicado com material ruim, de uma forma qualquer, é óbvio que vai dar problema. Sim. E problema a nível lesão, no mínimo, da epiderme. E aí é engraçado, né? Que nessa hora o vilão é o tape, né?
Esquecem que foi o profissional que depositou. O taping sim, mas eu acho que aí é que tá, o pulo do gato. Você como profissional, você tem que averiguar a procedência de tudo que você está usando. Exatamente. Porque Rastreabilidade. é os dois, né? É o profissional, porque às vezes a técnica está perfeita, mas o material é ruim. É isso aí. E é ruim, gente, volto a falar, nós estamos em 2025. Ruim hoje não é qualidade ruim. Porque às vezes a qualidade é boa, mas não tem diretriz, não tem às vezes um detalhe que para a plástica não funciona. Sabe, Fernanda? Porque, tipo assim, às vezes você vê uma cinta, nossa, que cinta boa, a qualidade dela é muito boa, mas ela não serve para cirurgia plástica. Porque não é sobre qualidade, é sobre diretriz. É diferente. Exatamente. E depois dessa fala maravilhosa da Patrícia Rezende, a gente vai encerrar aqui pelo tempo, mas continuamos sobre esses assuntos e essas abordagens em vídeos seguintes. Até mais. Bom, até mais, muito obrigada.